Essa videoaula é sobre noções de legislação para a produção e comercialização de alimentos. Os objetivos dessa videoaula serão apresentar o Códex Alimentários, a comissão do Códex, controle sanitário de alimentos no Brasil e as competências do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que seria o Códex Alimentários? Essas duas palavras vêm do latim, que significa um código ou livro dos alimentos. É uma coleção de normas de alimentos e textos afins, aceito internacionalmente e apresentado de forma uniforme. E quais são os objetivos desse livro de alimentos, o Códex? Os objetivos são proteger a saúde do consumidor e também assegurar a aplicação de práticas equitativas no comércio de alimentos. Então, para facilitar o comércio de alimentos a nível internacional. Com isso, a publicação do Códex tem por objetivo orientar e promover a elaboração de definições e o estabelecimento de requisitos aplicáveis aos alimentos, auxiliando sua harmonização e, consequentemente, facilitando o comércio internacional. Eu destaquei aqui a palavra orientar, porque o Códex, esse livro, esse código de alimentos, tem a função realmente de orientar, e não de fiscalizar as empresas, os estabelecimentos que produzem alimentos. E também destaquei aqui a harmonização. Então, os países vão seguir, os órgãos regulatórios vão seguir essas normas, esses documentos, esses textos internacionais, e assim facilita a exportação, a importação de alimentos, porque todos seguem os mesmos textos básicos que são elaborados depois pelos os órgãos regulatórios de cada país. Então, por exemplo, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, que no caso no Brasil, utiliza esse texto, essas informações do Códex Alimentários, que é algo internacional. Quem elabora esse Códex Alimentário? É a comissão do Códex. Foi estabelecido pela FAO e a OMS em 1963 e tem vários representantes de diversos países. Então, a gente tem o representante aqui do Comitê do Códex Alimentários do Brasil. E qual que é a atividade, qual que é a função? A principal atividade é a participação e a defesa dos interesses nacionais nos comitês internacionais. E ainda tem a responsabilidade de observar as normas Códex como referência para elaborar e atualizar as legislações e regulamentações nacionais de alimentos. Assim, se tem alguma atualização em alguma informação na quantidade de aditivos que pode ser adicionado, pesticidas e outros assuntos, outros temas, a comissão do Códex traz essas informações e são atualizadas aí nos respectivos órgãos regulatórios do país. Nessa imagem aqui tem o site do Códex Alimentários. Então aqui estão os padrões de alimentos internacionais. É possível mudar o idioma aqui para espanhol, tem algumas informações traduzidas. E dentro aqui do site, se for aqui nos textos do Códex, tem os padrões, tem os bancos de dados, por exemplo, de aditivo, de pesticida, de remédios veterinários. Então tem aqui o banco de dados de aditivo de alimentos, quantidades que pode ser utilizada, os tipos de alimentos, então as informações internacionais. Se for aqui nos temas, nas temáticas, agora tem o tema Covid, tem os contaminantes, pesticidas, a parte de nutrição e rotulagem também, resistência antimicrobiana. Então, alguns pontos importantes do Códex Alimentários. Garantir que alimentos seguros, de qualidade, são ofertados para todos e em todos os lugares. A globalização e comércio de alimentos internacional com a remoção de barreiras para o comércio. E o comércio de alimentos internacional é uma indústria de 200 bilhões de dólares por ano, com bilhões de toneladas de alimentos produzidos, comercializados e transportados. Assim, a gente tem uma ideia da importância dessa indústria a nível mundial. Quando a gente fala de alimentos contaminados, esses podem estar provocando a morte de consumidores, ou causar doenças a quem consome, ou gerar prejuízos a nível econômico, ou também prejuízos para o Estado para tratamento do doente. Por isso que nós temos os órgãos governamentais que visam minimizar esses problemas. No Brasil, nós temos normas federais, estaduais e municipais para o controle sanitário de alimentos. No âmbito federal, a gente tem os ministérios, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, e o Ministério da Saúde, com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS. As legislações sofrem atualizações constantes, por isso tem que estar sempre consultando os órgãos oficiais, os sites,
para obter as informações mais atuais. Essa ilustração é para ilustrar as competências do MAPA e do Ministério da Saúde. Então, o MAPA tem a responsabilidade aqui, a competência da parte de produção primária das boas práticas agropecuárias, que não iremos entrar em detalhes nesse vídeo, e as BPF no processo produtivo, que é o foco dessa videoaula, para os produtos de origem animal, os produtos de origem vegetal in natura e bebidas e vinagres. Essas são as responsabilidades, aqui, as competências do MAPA. Aqui do outro lado, do Ministério da Saúde, com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, temos as boas práticas de fabricação e as competências do SNVS são serviço de alimentação, setor atacadista e varejista, rotulagem, aditivos, educação dos consumidores e também o processo produtivo, o produto de origem vegetal, como conserva vegetais, amendoins, entre outras. Tá? Então, o que é processado, então aqui é in natura, aqui a gente está falando do tomate, da maçã, das frutas, aqui no MAPA, e aqui no SNVS, nós estamos falando aqui dos produtos processados, aqui do POV, produto de origem vegetal, como os doces, as conservas vegetais, ok? Mas aqui no MAPA ainda temos as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, a competência é do MAPA e não do SNVS. Além disso, tem a água mineral natural, sal para consumo humano, gelados comestíveis e entre outras indústrias caem dentro da responsabilidade aqui do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária vai ter o nível federal, com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também as VISAs, as vigilâncias sanitárias, estaduais e municipais. Depois eu vou entrar em detalhes aqui nessa parte do processo produtivo mais para frente. Então, com relação à legislação, quais são os outros ministérios envolvidos? Então, vimos aqui na produção o Ministério da Saúde, com a SNVS, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com a Vigilância Sanitária a nível federal, a Anvisa, a nível estadual, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Também temos o MAPA, as secretarias estaduais e municipais da Saúde e da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o Inmetro, o Inmetro que estabelece normas para medidas, pesos, tamanho de fonte para rotulagem, o Ministério da Justiça, com o Código de Defesa do Consumidor, o Ministério do Trabalho e Emprego para Direitos do Trabalhador, e na comercialização, quem que fica responsável por essa parte da comercialização? Tem o Ministério da Saúde, com as vigilâncias sanitárias, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as secretarias estaduais e municipais da saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho e Emprego. Revisando essa primeira parte dessa videoaula, vimos o que é o Códex Alimentários, a comissão do Códex, o controle sanitário de alimentos no Brasil e as competências do Ministério da Saúde e o MAPA.